Agora nós vamos falar sobre o Império Romano. Gradativamente, os romanos formaram um imenso império, transformando o mar Mediterrâneo num verdadeiro lago romano. Como eles mesmos diziam, o mare nostrum, nosso mar. Conquistar um território exigia uma enorme quantidade de recursos para alimentar e organizar as tropas. Durante sua expansão, Roma constituía um poderoso exército, cujas funções iam além da guerra. As famosas legiões romanas eram formadas por cidadãos romanos e cada uma delas tinha 5.000 soldados, divididos em unidades menores, as centúrias, ok? Continuando. As tropas romanas eram a base de controle e da burocracia do extenso império. Eram responsáveis pela construção do impressionante sistema de estrada, com mais de 85.000 quilômetros. As estradas tornaram-se as artérias de circulação do poder de Roma, facilitando a movimentação das tropas e o poderoso comércio romano. A base da riqueza romana constituía-se na exportação das regiões anexadas. Era dos povos conquistados que Roma conseguia escravos, cobrava impostos, controlava mais terras, fazia comércio e extraía riquezas, como ouro, prata e outros metais. Portanto, a guerra era o principal combustível do império, ok? O imperador detinha poderes absolutos, comandava o exército e legislava por meio de editos, decretos e mandatos. Ao Senado restou a posição de conselheiro do imperador Otávio. O primeiro imperador governou de 27 a.C. a 14 d.C. Em seu governo foi criada a guarda pretoriana com a função de dar proteção ao imperador e à capital. Foi dado incentivo à agricultura, ao comércio e à indústria. Foi organizado um novo sistema de impostos. Ocorreram várias obras públicas, gerando empregos para os plebeus, ok? Para ganhar popularidade, Otávio adotou a política do pão e circo. Distribuía trigo para a população pobre e organizava espetáculos públicos de circo para diverti-la. Nesses espetáculos, que na cidade de Roma se realizavam no Coliseu, havia lutas entre gladiadores, enfrentamento de animais selvagens e outros números de grande violência. Após o governo de Otávio, o Império Romano foi governado por várias dinastias, que em geral geraram instabilidade política, econômica e social. A crise do Império Romano. A partir do século III, o Império Romano foi marcado por inúmeras crises, ok? Dentre as quais se destaca a crise do escravismo. O escravo era a base da economia romana, de sua riqueza. Era ao mesmo tempo mão de obra e mercadoria. No entanto, desde o final do século II, os romanos praticamente pararam as guerras de conquista, o que diminuiu muito o número de escravos à venda. Assim, os escravos foram se tornando raros e caros. Essa crise afetou a agricultura e o artesanato, a base da economia da região ocidental do Império, que dependiam do trabalho escravo. O Ocidente romano passou, então, a gastar riquezas acumuladas nas guerras de conquista para pagar os produtos que importava da região oriental, ok? Tentando salvar o Império Romano da crise generalizada, várias medidas foram tomadas, como ao longo dos anos, sem que nada resultasse em mais estabilidade. Em 313, o general Constantino assumiu o poder. Como a maior parte das rendas do Império vinha do Oriente, Constantino reconstruiu a cidade de Bizâncio, antiga colônia grega, às margens do Estreito de Bósforo, no Mar Negro, denominando-a Constantinopla, e para lá transferiu a capital em 330. A mudança da sede administrativa
colaborou ainda mais para a decadência da região ocidental do Império, ok? E fechando o assunto, a divisão do Império. Em 395, no governo de Teodósio, preocupado em melhorar a administração, dividiu o Império entre seus dois filhos, o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, o Império do Oriente, com capital em Constantinopla. Isso vocês podem observar no mapa a divisão do Império Romano, no mapa da página 340. Entre dois filhos do imperador, que ele dividiu, né? Do imperador Teodósio. Isso que a tia Dilza falou, vocês vão observar lá no mapa. E com isso, nós encerramos o conteúdo de história para a terceira avaliação. Façam uma atividade e envie para a tia Dilza. Beijo, até a próxima.